Olá, autoria comenta especial de Natal, já literalmente no clima natalino. E se você já está envolvido pelo âmbito, pelo aspecto das festas, e está tendo que desesperadamente comprar presentes para os seus familiares e amigos, saiba que você, eu e todos nós estamos juntos numa mesma lógica, que não deixa de ser uma lógica em que os relacionamentos são relacionamentos pautados por aquela que é a nossa sociedade, que é a sociedade de consumo. Antes de mais nada, a ideia de falar sobre esse assunto é de fato bem importante porque ele é a temática que envolve, entre outras coisas, muitas das redações da FUVEST, que vai acontecer aí no primeiro fim de semana de janeiro de 2015. Então, aproveitando um pouco o ensejo, de estarmos todos mobilizados na compra de presentes para satisfazer os nossos maiores desejos de relacionamentos pessoais, seja com os familiares ou com entes queridos que nós tenhamos em toda a sorte, é importante a gente tentar delimitar um pouco como que é a construção histórica e conceitual disso que a gente avalia como sendo sociedade de consumo e de que maneira o consumo acabou se instaurando na maioria das esferas da nossa vida. De maneira geral, se a gente for pensar no histórico da evolução do indivíduo, mais precisamente da evolução do capitalismo, desde que ele surge lá com as grandes navegações, e vai passando pelo capitalismo industrial e chegando no que hoje a gente conhece como capitalismo financeiro, a ideia de consumo ela passou a ser cada vez mais atrelada às práticas mais cotidianas da vida do ser humano. E essa noção de ter o consumo como um elemento banal da vida, isso se exponenciou a milésima potência de uns tempos para cá, a partir do momento que todos os relacionamentos passaram a ser pautados e direcionados pela compra ou pela troca de objetos. Só que isso tem um pouco mais, para entender isso bem melhor, a gente precisa entender um pouco como essa lógica do capitalismo financeiro, ou seja, de um capitalismo que preza a ideia de que não há limites entre as pessoas, de que não há oposição ou barreiras entre uma série de tendências sociais, ele se aplica no que o Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida. A modernidade líquida seria uma era em que, supostamente, uma série de barreiras sociais foram transpostas e transpassadas a partir dos ideais que foram os ideais iluministas do século XIX. Só que a gente chegou num mundo em que a gente tem a impressão de não existir mais nenhum desses limites. Só que o que ele vai dizer pra gente é que há um limite que ainda separa e marca e afeta o relacionamento entre todos os indivíduos, que é o limite do capital, o limite do dinheiro. Então é como se ele fosse, de fato, o tal do solvente universal. Ele disseminou várias barreiras ligadas a preconceitos, ou ligadas à mesma participação política, só que ao mesmo tempo ele cria uma barreira dentro dele mesmo. Porque as pessoas, nós todos, me incluo muito nisso inclusive, somos distanciados uns dos outros a partir do momento que nos relacionamos com os objetos, com os produtos. Isso é muito influenciado, de uma certa maneira, pela indústria cultural, que cria padrões de comportamento que vão ser seguidos e passíveis de serem consumidos de acordo com o que se passa nos filmes, ou o que se passa na mídia e tudo mais. E aí isso acaba sendo interessante por dois processos aparentemente antagônicos, mas no fim das contas complementares. O primeiro é que nesse mundo da tal modernidade líquida da sociedade de consumo, nós teríamos o que poderia ser chamado da ausência de experiências plenas, a partir do momento em que, pela velocidade das relações e pela intensificação do nosso processo de trabalho, inclusive, com a produção de cada vez mais bens, a gente tem menos espaço para vivenciar o que a gente pode considerar como sendo experiência, ou seja, um evento que te mobilize como ser humano. Essa ausência ela é muito bem captada pela lógica de mercado a partir do momento que, hoje em dia, pela lógica do consumo, a gente não necessariamente apenas compra coisas que têm um indicativo de classe ou de uma elevação social maior ou menor. A gente consome determinadas coisas muito pelo tipo de experiência que estaria atrelado a elas por trás daquilo. Então, hoje, se a gente compra, por exemplo, um produto orgânico, ao comprar um produto orgânico, é como se, além, é claro, das milhões de qualidades que o produto orgânico de fato traz para a gente, mas a gente compra muito pela experiência que é o que está por trás do fato do produto ser taxado de uma marca orgânica. Então a experiência de fato de criar um produto em casa e consumi-lo como sinal caseiro, isso a vida contemporânea quase que extirpou de nós todos. Só que por meio do consumo é como se nós tivéssemos de fato acesso a isso. Só que, obviamente, é um acesso paradoxalmente um pouco complicado, a partir do momento que essa experiência plena, o produto de fato verdadeiramente orgânico, nós não temos ou nós não o produzimos, ele sempre vem dado a nós e nós inclusive pagamos a mais por ele. Pela lógica de que todas as experiências podem ser transformadas em produtos, o que é interessante é que nós mesmos aplicamos esse tipo de coisa para uma série de relações que nós mantemos na vida pessoal. Então, da mesma maneira que as nossas experiências são captadas em produtos concretos, a maneira como nós lidamos com as experiências segue um pouco a lógica da construção de produtos.
que é o que o Zygmunt Bauman chama, no Amor Líquido, livro dele, de relacionamentos de bolso. A partir do momento que os relacionamentos pessoais que nós temos de maneira geral, claro, sem generalizações, tudo assim, são relacionamentos que vão se adequando e se modificando de acordo com o que seria a lógica do lucro. Não do ponto de vista financeiro apenas, não do ponto de vista de, eu troco de relacionamento porque tem mais dinheiro. Não, mas do ponto de vista da conveniência. Em vez de necessariamente se construir um relacionamento, seja com familiares, seja com cônjuges, o que quer que valha, a ideia de construção, de troca de experiências, ela é deixada em segundo plano em detrimento da conveniência, ou seja, do lucro para aquela situação específica. Então, a maior possibilidade de relacionamentos, ela também acaba seguindo um pouco a mesma relação que nós temos com os próprios produtos, né, de trocar o produto a partir do momento que ele já não serve para mais nada. De uma certa maneira, o interessante é perceber que, da mesma forma que o consumo proporciona experiências diferentes, ou pelo menos ilusões de experiência por meio de objetos concretos, ele faz com que a maneira com qual nós lidamos com experiências não concretas siga a mesma lógica dele. Né? É muito que a gente faz, por exemplo, na época do Natal. A imagem do Papai Noel é muito essa, aquele que traz a alegria por meio dos presentes. Desejo a todos um Feliz Natal, cheio de presentes inclusive, e aguardando sim a nossa querida FUVEST que está logo para sair. Um abraço.